Seja bem-vindo ao BI Excel. Vou ensinar hoje para vocês a função C, uma das funções mais utilizadas do Excel, talvez juntamente com o PROC a mais utilizada, e ela é simples ao mesmo tempo que é complexa. Ah, como assim? Vamos ver então. Como eu gosto de trabalhar, não vou explicar assim a primeira sintaxe e depois a gente vai fazer a função. Nós vamos fazendo juntamente para tentar deixar o mais claro possível. Caso não entenda, entre em contato comigo aí, teria o maior prazer de estar ensinando, porque o meu objetivo é que você realmente aprenda. Então vamos lá. O que nós temos aqui é uma tabela, a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2015, deste ano. E o que eu vou trazer aqui para vocês? Como que a função C ela é simples, você só tem que entender a lógica. Bom, primeiro, vamos lá. O que está solicitando aqui? Ó? Uma pergunta. O time da casa venceu. Então temos um problema. O time da casa venceu. No Excel sempre trabalhamos assim. Nós temos um problema, nós queremos encontrar uma solução. Existem N formas de fazer. A forma que você fizer está valendo. Então não existe assim, esse está certo, esse está errado. Não. A forma que você fizer está valendo. Então, para nós verificarmos se o time da casa venceu. Bom, o que é time da casa vencer? Significa que o número de gols feitos pelo time da casa tem que ser maior do que o número de gols do time visitante, certo? Isso é simples, né? Trivial. Se o time da casa fizer mais gols que o time visitante, ele venceu, certo? Então, para isso, nós utilizamos no Excel os operadores de comparação. O que um operador de comparação faz? Compara um ponto com o outro, né? Então, nesse caso aqui, vamos comparar o resultado do time da casa, nesse caso aqui o Coritiba, com o resultado do time visitante, nesse caso o Vasco. Olha só, vamos para a primeira pergunta. Time da casa venceu. Para um time da casa vencer, ele tem que fazer mais gols que o time visitante. Então, se ele fizer mais gols, então significa que ele é maior do que o visitante, certo? Então, C8 maior do que E8. Então, o resultado do time da casa é maior do que o resultado do visitante. Pressiona Enter, você vai verificar que ele retornou alguma coisa para nós. Retornou falso. Se eu arrastar a fórmula para baixo, aqui vai dar... Opa. Se eu retornar agora a fórmula para baixo, vocês vão ver aqui, ó, tem alguns casos verdadeiros, certo? Esses casos verdadeiros, o que é? O valor do time da casa é maior do que o visitante. Então, o Atlético Mineiro fez 3 gols, Chapecoense 0. 3 é maior que 0. Verdadeiro. 0 não é maior do que 2. Falso. Então, vocês viram, é uma coisa simples. O C, ele vai fazer este teste lógico, só que ao invés de retornar verdadeiro ou falso, você vai dizer para o Excel. Olha, Excel, se o valor for verdadeiro, eu quero que você responda sim. Se o valor for falso, eu quero que você responda não. Que simples, né? Então vamos lá para essa função, ó. C, qual foi o nosso teste lógico? Time da casa maior do que o time visitante. Agora o valor se verdadeiro, vou colocar sim. Valor se falso, vou colocar não. Por que esse sim e não está entre aspas? Porque texto no Excel sempre nós utilizamos entre aspas, a partir do momento que nós abrimos uma fórmula. Se tiver alguma dúvida, eu vou estar fazendo uma aula aí futuramente sobre isso daí, beleza? Então, Enter, beleza? Olha só, onde estava falso, ele retornou não. E onde estava verdadeiro, ele retornou sim. Percebe? Análise lógica foi aquela ali que nós fizemos antes. Se o resultado do time da casa for maior do que o visitante, é verdadeiro, senão é falso. Aí o Excel, você tem que informar para o Excel o que você quer ver. Beleza? Vocês viram que simples que é, né? Dessa mesma forma, nós vamos fazer agora visitante. Então, para o time visitante vencer, então ele tem que ter feito mais gols que o time da casa. Então, a gente pode também falar, o time da casa for menor do que o time visitante, certo? O valor se verdadeiro, eu vou colocar aqui sim. O valor se falso, eu vou colocar não. Dei Enter, olha só, não. Aqui não tem, vamos lá. Ó, o primeiro resultado foi não, o segundo resultado não, o terceiro foi sim. Ó. Primeiro, o time da casa não é maior do que o visitante, nem o visitante maior do que o da casa. Por isso que ocorreu 2 vezes o não aqui. Agora, nesse caso, ó, o time da casa não venceu, mas o visitante venceu. Por isso que ele está aparecendo sim no visitante
e não no time da casa. Dessa forma ficou simples agora fazer se deu empate, né? Nós vamos fazer então se o resultado do time da casa for igual ao resultado do visitante. Beleza? Valor se verdadeiro, vou colocar então 1 e o valor se falso 0. Por que eu coloquei 1 e 0 agora? Mostrar para vocês, quando nós trabalhamos com números, não precisa colocar aspas. Arrastei aqui, ok, só teve 2 empates aqui. Beleza? Primeiro passo do C é isso daí. Se caso você não entendeu direito, volte de novo o vídeo, acompanhe, porque essa é a essência do C. Quando você vai abrindo ela, vai ramificando ela, vai fazendo um C aninhado, né? A ideia é a mesma, tá? É o conceito de verdadeiro e falso. Agora nós temos uma nova situação. Olha só, a diferença é maior do que 2 gols. Para a diferença ser maior do que 2 gols, nós temos que subtrair os gols de um time pelo outro. Então, antes de nós iniciarmos a nossa função C, nós vamos fazer então uma operação matemática. Mas então, time da casa menos o time visitante. Beleza. Arrasta essa fórmula. Olha só o que nós temos. Temos a diferença, ok? Porém, percebe que o que foi solicitado? A diferença é maior do que 2 gols. Quando nós tratamos com um número negativo aqui, fica um pouco mais complicado para nós trabalharmos. Então, o que nós precisamos aqui? Do valor absoluto, certo? Nós não precisamos do sinal, que para nós pouco importa se é positivo ou negativo. A gente quer que nós queremos a diferença. Como eu falei, no Excel importa o seu resultado. Então, uma das formas que tem para a gente resolver isso aqui é utilizando uma função ABS. O que é a função ABS? Leia só. Retorna o valor absoluto de um número sem sinal. Ótimo, é o que nós queremos o número sem o sinal. Então eu vou fazer aqui, ó, absoluto, o time da casa menos o visitante. Arrasta essa função para baixo, com duplo clique aqui. Beleza, então agora está vendo que está da forma que nós queríamos, né? Vamos lá. Então, nós fizemos a primeira parte. Nós já descobrimos qual que é a diferença de gols. Agora sim nós vamos fazer o teste lógico. Para fazer o teste lógico, você pode clicar aqui depois do sinal de igual, certo? Depois do sinal de igual, você abre a função C. O teste lógico, então, é o quê? Se este resultado, que é a diferença, for maior do que 2 gols. Aí, valor se verdadeiro, vamos colocar novamente sim, e o valor se falso, vamos colocar não. Olha só. Quando deu maior do que 2, deu sim. Tá vendo? 2 deu não, porque 2 não é maior do que 2. Simples, né? Beleza? Agora se eu quiser passar aqui para um gol, a diferença de um gol, nós podemos fazer o seguinte, ó. Vamos fixar essa nossa diferença aqui, esse nosso número, desculpa, numa variável. Ao invés de utilizar uma constante, número 2, pode ver por que é uma constante? Porque ela nunca vai se alterar, né? Então, para alterar, nós temos que vir aqui, alterar esse número e arrastar a função. Porém, diversas vezes nós não podemos fazer isso no nosso dia a dia e também não é muito prático. Então, o que eu recomendo? Utilizar uma variável ao invés de uma constante. Então, vamos colocar aqui em cima essa diferença de gols. E ao invés de eu referenciar uma constante, eu vou referenciar essa célula que nós temos no nosso resultado. Temos que congelá-la, porque nós vamos arrastar a função para baixo, beleza? E vamos lá então. Ó. Pode ver, o resultado não alterou. Por quê? Nós deixamos aqui a diferença de 2 gols. Se eu alterar para 1, ó, ele se alterou, atualizou, beleza, é o que nós pretendíamos. Ok? Aqui nós temos os operadores de comparação que o Excel utiliza. Só para memorizar, acredito que todos já devem saber. Quem não sabe, aqui já está explicadinho, né, a forma mais simples possível. Ó. Nós utilizamos o sinal de igual nós fizemos ali no empate, o sinal de maior, de menor, maior igual, o menor igual dessa forma, e o diferente, então é um sinal de menor e maior, certo? Beleza? Isso aqui é só para título de curiosidade. Bom, então sim, nós temos aqui apenas uma pergunta. Só temos, digamos, duas alternativas, ou é ou não é, certo? Nesses casos aqui. Porém, diversas vezes nós temos mais casos. Então, eu vou tentar explicar aqui o que isso pode ser. Vamos lá.
Aqui nós temos a outra pergunta agora. Quem venceu? Vamos fazer por parte. Se o time da casa fez mais gols que o visitante, quem venceu, nós podemos colocar como referência o time da casa, ok? Aí, então, o valor se falso, vamos colocar aqui o visitante. Veja bem, quem venceu? Vasco da Gama. Pô, mas aí você olha aqui, não foi o Vasco da Gama. Por isso que eu falei para vocês, como é importante vocês saberem qual que é o resultado que vocês esperam. Quem venceu? Vasco da Gama. Você olha aqui, não foi o Vasco da Gama. Sempre a gente faz uma análise da função. Então, vamos entender o que você explicou para o Excel. Você disse assim, ó, Excel, se o resultado do time da casa for maior do que o visitante, veja aqui, ele vai retornar o time da casa. Se não, vai retornar o visitante. Porém, isso não é verdade. O visitante só pode retornar se ele for maior do que o time da casa. Então, o que nós podemos fazer para solucionar isso? Você vai abrir uma nova função C. Agora sim, abriu um novo teste lógico. Nesse teste lógico, você vai dizer assim agora, ó, se o time visitante for maior do que o time da casa, agora eu quero que retorne o time visitante. Tem quantas opções de resposta? Ou o time da casa, ou visitante, ou empate. Então, nós já resolvemos o time da casa. Aqui tem o time visitante. Então, o valor se falso, o que vai ser? Se não for o time da casa, não for o visitante, então é empate. Então, nós vamos escrever entre aspas, empate. Fecho, parênteses, duas vezes, eu apertei outro botão, sei lá que eu apertei aqui. Mas tudo bem, ó. Como eu não fechei o parênteses, o Excel trouxe aqui que ele encontrou um erro e ele tentou corrigir que ele colocou mais um parênteses. Você aceita essa correção? Sim, eu aceito. Obrigado, Excel. Beleza, ó. Quem venceu? Ninguém, deu empate. Quando eu arrasto essa função para baixo, ok, deu certo. O Atlético Mineiro venceu aqui. O Grêmio venceu, o Sport venceu, o Palmeiras venceu, o Figueirense venceu. Certinho. Acabou, era isso que eu precisava, beleza? Ah, se tivesse mais uma hipótese, outra hipótese, vocês vão abrir na função C até vocês conseguirem terminar todas as hipóteses possíveis. Beleza? Vamos lá. O time da casa venceu sem tomar gols. Veja que interessante agora. Agora ele está te falando duas situações. Ó, o time da casa tem que vencer sem tomar gols. Então, concorda que é uma situação que você tem que retornar assim que o time venceu e ele não pode tomar gols. São duas afirmações. O que nós podemos fazer nesse caso? A função E, neste caso aqui, ela é muito útil. Ó, time da casa venceu sem tomar gols, então vamos utilizar o E. Qual que é o meu primeiro teste lógico? O time da casa for maior do que o time visitante, beleza? Qual que é o segundo teste lógico? O time da casa venceu sem tomar gols, então significa que o visitante não tomou gol, não fez gols, então visitante é igual a 0. Fecho parênteses e dou um Enter. Olha só o que ele retornou, falso. Vamos entender então o que essa função faz. Ela apenas atribui o resultado, verdadeiro ou falso, somente isso. Então, veja só, E37 é igual a 0, né? Uma das perguntas que ele olha aqui é, então verdadeiro. C37 é maior do que E37? Não, então falso. Se qualquer um dos valores for falso, dentro de uma função E, o resultado vai ser falso, porque é o E, entendeu? Todos têm que serem verdadeiros para o resultado for verdadeiro. Quando eu arrasto essa função, veja novamente, ó, teve um resultado verdadeiro aqui, ó. Por quê, ó? O time da casa venceu? Sim. Opa, tô torto aqui. O time da casa venceu? Sim. O time visitante não fez gol? Sim também. Então, verdadeiro. Olha isso aqui. O time da casa nem venceu e nem o visitante deixou de fazer gols. Falso. O próximo, mesma coisa. Próximo, mesma coisa. Aqui tem outra situação. Ó. O time da casa venceu? Sim. O time visitante fez gols? Não. Verdadeiro. Neste caso, mesma coisa. Percebe como que é simples essa análise. Aqui você já fez o teste lógico. Lembra que para trabalhar com C, você tem que saber o seu teste lógico. Ok. Conferir o teste lógico está certo? Obviamente vocês não vão ficar fazendo isso todas as vezes, né? Eu estou fazendo isso aqui por meio didático. Mas você já pode abrir a função C e ir trabalhando. Então agora, o que me resta? Colocar a função C. Ó, C
abro parênteses, já tenho meu teste lógico, já está validado, ok. Valor se verdadeiro, coloco sim. Valor se falso, coloco não. Beleza? Vou arrastar aqui, veja que substituiu, ok? Viu que não tem dificuldade, né, nessa função. Beleza, gente? Agora, o último caso. Time fora venceu e fez mais do que um gol. Olha só, time fora venceu. O que é o time fora vencer? Vamos abrir na função. Olha como que eu faço aqui, ó. Abro a função, faço o e aí eu já começo a trabalhar. Vamos primeiro fazer o igual eu fiz no outro, né? Como aqui é um vídeo didático mesmo. Time fora venceu. O que é? Time fora fez mais gols que o time da casa. Ok? E fez mais do que um gol. Então, eu vou pegar, fazer a conta do time, o resultado do time da casa, subtrai pelo resultado do time, do time fora, subtrai pelo time da casa. Tem que ser maior do que 1. Ponto e vírgula, fecho, acabou meus testes lógicos. Vocês viram que vocês podem fazer teste lógico à vontade e dou Enter. Vamos validar a nossa função. Veja só teve um resultado verdadeiro. Veja só, o Grêmio fez 2 gols e o Joinville não fez nenhum. Só este caso foi verdadeiro. Aqui, ó, o Palmeiras fez 2 gols, mas o Flamengo fez 1. 2 menos 1, 1. Então, não dá certo. Se fosse maior ou igual, olha só, se eu colocar aqui o sinal de igual e arrastar, veja que agora sim, ó, temos mais verdadeiro. Beleza? Porque 1 é maior ou igual. Então, ele está aceitando. Certo? Entenderam? Agora, vou colocar aqui minha função. Se já tenho meu teste lógico pronto, agora eu vou colocar valor se verdadeiro. Vou escrever verdadeiro agora e valor se falso eu vou escrever falso. Só para vocês entenderem. Então, beleza. A função C é isso aí. Aqui nós temos um exercício. Na verdade, são 3, é um conjunto de exercícios. Aqui temos o que é para fazer de cada um deles, certo? Ó, explicando aqui, ó. Na coluna resultado 1, irá definir o destino de cada time, sendo que o time do 1 ao 4, posição, né, ó, você vai ter que colocar Libertadores, o 5 ao 13 Sul-Americana, o 17 ao 20 rebaixado. Então, do 14 ao 16 vai acontecer o quê? Vai ficar vazio. Então, vocês vão utilizar o C aqui. Lembra que eu falei, ó, são várias hipóteses. Vocês vão trabalhando até acabar com todas as hipóteses. Beleza? Então é isso aí. Leiam o segundo, o terceiro, façam esse exercício aí, mandem para mim no meu e-mail. Essa planilha está para baixar no nosso site também, está abaixo do vídeo. Então vocês mandem para mim que eu vou analisar então se vocês acertaram ou não, caso vocês queiram. E é isso aí. Um abraço para todo mundo, bons estudos, até mais.